Você já viu aquelas fotos de famílias em paisagens lindíssimas, que as famílias estão desconectadas, como se elas não estivessem ali posando para foto? Eu quero mostrar para vocês hoje como que a gente consegue esse resultado. Fotos que combinem com a paisagem e não aquele habitual que infelizmente eu ainda vejo muitos fotógrafos fazendo, que é trazer a pose de estúdio para o cenário externo. Eu quero ensinar como adaptar e como encaixar as pessoas de forma que as interações sejam genuínas e que isso seja o foco e não as poses. Eu sou Marciara Rocha, sou fotógrafa há quase 8 anos. Destes 2 eu fiquei fora da fotografia, então nos últimos 3 eu tenho dedicado a minha vida profissional aqui em Portugal. E aqui no meu canal eu compartilho a minha experiência com vocês e eu ensino a como conseguir ter fotos naturais e espontâneas, igual as que eu compartilho no meu perfil do Instagram. Já aproveita e me segue, é @marciara.rocha, e também já se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Vamos lá! Eu quero mostrar para vocês como que eu crio momentos de interação entre as famílias para que eu possa registrar esses momentos de interação e ter resultado como esses. Uma das principais coisas que a gente tem que levar em conta é que para cada idade existe uma interação diferente. Se for bebê, se for criança, se for adolescente, eles vão agir e reagir de formas diferentes ao nosso comando, aos pedidos que a gente fizer. E então a gente tem que pensar e direcionar corretamente para cada uma das idades. Mas agora eu quero falar o porquê que poses de estúdio não funcionam para fotos em família em ambiente externo. Porque no estúdio a gente controla tudo, luz, cenário e etc. E ao ar livre já traz aquela sensação de liberdade, de ter uma conexão natural ali. Então, levar as poses que a gente costuma fazer em estúdio para lá não casa. Os erros mais comuns que eu vejo nos perfis de fotógrafos que eu acompanho é colocar toda a família em linha reta, principalmente por escadinha. Coloco o mais novo, o do meio, o mais velho, o pai e a mãe. Ou então aquelas poses clássicas, que os filhos ficam na frente e os pais ficam atrás. Aquilo ali não é natural. Imagina uma cena paradisíaca e todo mundo assim, sorriso forçado, mãos forçadas, sabe? Nitidamente algo posado. Aquele sorriso que a gente vira e fala, ai, sorri aqui pra mim, e todo mundo vai fazer assim. Não, super forçado e não é natural. Ou então, montar as pessoas dentro do cenário como se elas fossem objetos para poder montar uma simetria artificial. Isso daí envolve muita fotografia criativa, mas eu gosto quando é algo que soa natural e não que eu coloque os meus fotografados em determinados pontos para que haja aquela simetria bonita que tanto se vende hoje em dia. Eu gosto muito mais de conexões reais, de registrar o momento que foi vivido, do que uma fotografia que vai ganhar prêmio. Porque a fotografia que vai ganhar prêmio pode não ter nenhuma conexão com o casal ou com a família que eu estou fotografando. E falando sobre a fotografia em família, principalmente, a gente está falando sobre conexão, sobre relacionamentos. Não é sobre perfeição visual. Elementos genuínos que a gente pode registrar que vão ficar para sempre. Imagina que são 2 irmãos e um sussurra no ouvido do outro. Isso é algo que normalmente alguns fotógrafos iam pedir para parar. Ou até mesmo os pais iam corrigir os filhos para que eles não ficassem ali naquele sussurro. Mas é algo que a gente, com o olhar treinado, já sabe que aquilo ali é o registro da interação dos dois. É aquela cumplicidade entre os irmãos. É o que vai ficar para sempre. Vamos imaginar a cena, a gente está na praia e aí os pais seguram a mão da criança enquanto eles brincam perto da água. Ali a gente consegue registrar a proteção dos pais, mas eles vão estar interagindo entre si, vão estar brincando, então a gente vai fotografar o que realmente aconteceu e não pedir que eles sorriam para a câmera ou sorriem um para o outro. E o que eu falei no início é que cada membro, cada idade se porta de uma forma. Por exemplo, quando eu vou fotografar a família que é recém-nascido, o recém-nascido praticamente não esboça nenhuma reação. Então ali naquele momento, os pais é que comandam tudo. Agora, a partir do momento que a criança já vai crescendo, já vai adquirindo uma idade em que ela já tem autonomia de tocar nas coisas, de ir em busca, de explorar, são esses os registros que eu vou focar. Normalmente a mãe é mais carinhosa, então ela vai puxar mais pelo carinho, pelos abraços, pelos denguinhos. E o pai é aquela coisa de rodar a criança, de jogar pra cima e etc. Mas eu quero especificar como que eu trabalho em cada uma das idades. Com crianças pequenas, elas já são curiosas de natureza, elas são autênticas.
ela já vai explorar o ambiente que ela tiver. Então, a gente fotografar isso é bem legal. Não requerer da criança que ela fique estática e fazendo algo que não é normal que uma criança faça, que é ficar parada esperando. As crianças não são assim, então a gente tem que seguir o fluxo delas. E tem momentos também que a gente pode incentivar, por exemplo, a gente pode pedir a criança para olhar atrás da rocha para ver o que tem lá. Aí a gente pode pedir os pais para segurar na mãozinha da criança para que ela consiga escalar alguma coisa. Eu acho que essa é a palavra que eu mais vou usar. Deixar fluir. Se a criança fizer birra, a gente registrar. Se a criança ficar cansada, fizer aquela carinha de a gente registrar. Porque isso vai contar a história daquele dia. Inclusive, eu tenho exemplos para vocês na prática. No fim da sessão, a minha mini cliente já estava exausta e ela não queria ir embora da praia, ela queria ficar ali. E ela simplesmente deitou no chão e ficou à espera que os pais carregassem, né? O que eu fiz? Fotografei. Pode ser uma foto que não vai ser publicada em rede social, mas é a foto que ficou para registrar o momento dela não querer ir embora, porque estava incrível aquele dia. Uma dica muito importante para quando você vai fotografar e tem crianças nessa idade ali até os 5 anos, é imaginar que elas são imprevisíveis. Então a gente tem que agendar com tempo extra. Criança pode fazer uma birra, criança pode não querer ser fotografada e a gente tem ali que criar aquele vínculo com a criança, tem que desenrolar, a criança tem que confiar na gente. Então tem todo um processo caso aconteça esse imprevisto. Mas também não precisa ser tanto tempo assim, principalmente quando a gente vai fotografar no fim de tarde, porque aí não vai pegar a luz mais bonita, que é o pôr do sol, né? Então ali uns 30 minutos, vai depender muito da sua experiência, de como você lida com criança também. É tudo experiência, sabedoria e etc. Agora vamos falar dos adolescentes, os teenagers que odeiam foto. Vocês conhecem algum adolescente que gosta de foto? Porque eu não conheço nenhum. Então, é um desafio fotografar quando tem adolescente, principalmente quando eles já deixam claro que não gostam. O que eu faço para burlar o sistema ali dos adolescentes? Eu faço pedido, eu peço para que eles observem onde que ficaria bonito para fazer foto. Se tiver irmãos mais novos, eu peço que eles carreguem de cavalitas, para que eles girem, para que eles brinquem. Eu pergunto como que eles interagem em casa. Aí eles me respondem. Eu tenho conversa, tete a tete, sabe? Não trato com voz diferente. Eu realmente olho o olho no olho do adolescente e peço coisas para eles, tipo... pega na mão do seu irmão e caminha pela areia. Imagina um adolescente ajudando um irmão mais novo a subir na árvore. Vai ser uma experiência divertida para eles. Então, querendo ou não, vai ter um sorriso espontâneo ali e eu vou estar registrando ali nos bastidores. Então, é tentar fazer com que o adolescente confie em você e goste de você para que ele se sinta bem ao ser fotografado. Esse é um dos maiores desafios ao fotografar adolescentes. Principalmente meninos, né? Porque as meninas também têm aquele sonho dos 15 anos. Então é algo... Eu acho que, por norma, as meninas gostam mais de foto do que os meninos, né? Posso estar errada, claro, mas essa é a minha experiência. Qual que é a de vocês? Tem uma coisa que às vezes eu evito, e eu vou dar essa dica pra vocês, não entregar as fotos em que o adolescente se mostre constrangido. Por quê? Já é muito difícil ser adolescente. Eles não gostam de foto. Quando você for fazer a curadoria, escolher as fotos em que o adolescente está natural, obviamente, mas que ele não está transmitindo aquela sensação de que não pertence. Se isso não ficar claro para vocês, pode escrever aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram, a gente aborda mais sobre esse assunto também, porque hoje o foco do vídeo não é esse. Às vezes a gente vai fotografar e tem multigerações, tem avós, bebês, pais, então a gente precisa seguir o ritmo daquele que for mais lento. A interação entre avós e netos é algo muito carinhoso. Os avós gostam de dar colo, gostam de fazer carinho, então a gente pedir esse tipo de interação. E a gente pode pedir para que eles fiquem sentados e os netinhos brincando aqui atrás. Nossa, tem um leque enorme de opções para poder direcionar a família. Eu acho lindo fotografia de família. Então, esse vídeo está sendo muito bom porque é algo que eu amo. Eu acho que agora eu só vou resumir na realidade, né? Colocar em poucas palavras o que eu falei durante todo esse vídeo. Eu tenho uma regra de ouro na fotografia, que é dirigir a situação e não as pessoas. Eu não peço poses estáticas, eu peço ações.
E dessas ações eu consigo registrar momentos de interação entre eles que são genuínos e que transmitem essa sensação que eles vão levar para sempre. Registrar pose não é registrar memória. Gravem isso. Ao invés de pedir que cada um fique posicionado em um determinado ponto, você pode pedir que eles explorem aquela região como se fosse a primeira vez que eles estivessem ali. Então, eles vão apontar, crianças vão correr. Quando eles fizerem um movimento genuíno e que aquilo for incrível, você validar aquilo. Por exemplo, criança, se ela tá na areia e ela pegar a areia e levantar, você vira e fala, é isso, faz de novo. E aí vai lá, ela vai fazer de novo, você vai registrar. Imagina que a gente tá fotografando um casal e a mulher tá gestante. E ele ir lá e tirar o cabelo do rosto dela, ou ir naturalmente, passar a mão na barriga. Valida isso, diz que foi legal para que ele continue fazendo isso. É muito experiência e começar a fazer até que isso se torne natural na vida de vocês. Agora, uma dica de ouro para vocês, fotógrafos de famílias. Entre uma cena e outra que você direcionou, a família vai relaxar. E essas são as melhores fotos. É aquele momento que eles não estão esperando serem fotografados. São os mais genuínos que você vai conseguir capturar na sessão. São as fotos não oficiais. Algo que eu faço é falar assim, só um minuto que eu vou configurar minha câmera aqui, e aí eles relaxam. E enquanto isso eu tô fotografando, e eles não sabem que eu tô fotografando, porque a minha câmera tem como retirar o som. Pronto, não sei se a de vocês tem, mas eu uso uma mirrorless da Nikon. E ela tem a opção de fotografar sem som. Então eu consigo ir lá, mudar a configuração, eles vão estar interagindo entre si e eu vou estar fotografando e eles não vão estar nem vendo. Outra coisa, momentos de transição de um lugar para o outro, quando eles estão de costas pra gente e eles estão caminhando, são momentos lindos para serem registrados. A gente não tem que fotografar só pessoas de frente pra gente. Foque em registrar o momento. Agora imagina a cena que alguém tropeça e cai. Como que você não vai registrar isso? Tem que registrar. Eu acho que é o auge, eu acho que você é a parte mais divertida de lembrar depois. E depois, na curadoria e na edição, você pode colocar um efeito de desfocado nessa foto e etc. Pode colocar um preto e branco, que vai ficar super bonito e conceitual. Então, recapitulando o teor deste vídeo. Esqueçam fotos de estúdio, poses de estúdio. Foquem na interação entre a família. Lembre-se que cada ser humano, cada integrante da família tem uma idade diferente, requer uma atenção diferente. Lembra que as crianças vão dominar a sessão inteira e os outros vão seguir. Respeitem a velocidade dos avós, a mobilidade dos avós. É muito importante que vocês respeitem os vossos fotografados. A melhor foto de família é aquela que, anos depois, a família vai olhar, vai mostrar para os novos integrantes e dizer: nós éramos nós mesmos aquele dia. E não, olha essa pose bonita que a gente fez. Se você tem dificuldade em fotografar família, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você teve algum insight e qual foi esse insight. Segue meu Instagram. E manda direct também se você quer que eu aborde algum tema específico, eu vou ficar muito feliz. E acompanha o canal, gente, eu vou estar sempre trazendo vídeos acerca de direção fotográfica, que é o que eu amo fazer. Eu acho que não adianta ter a melhor técnica de edição se você não souber direcionar o seu cliente. Então, um beijo e até o próximo vídeo.